Interrompemos essa programação para avisar que estamos em cena. Sejam bem-vindos ao programa de áudio do Mala Dourada, no qual a gente comenta semanalmente os episódios das principais séries em exibição da televisão. Estamos comentando a segunda temporada de A Casa do Dragão, da HBO e do Max, e neste episódio falaremos do quinto episódio da segunda temporada de A Casa do Dragão, de nome O Regente. Eu sou o Felipe Leão, substituindo a apresentadora oficial desse podcast, Ana Brasileiro Baiana, que não pôde estar presente essa semana, mas voltará com tudo na semana que vem. E hoje recebo uma podcaster inédita dessa temporada de A Casa do Dragão, que está inaugurando aqui hoje. Minha querida Ana Júlia. E aí, gente? Eu amo que a Baiana me cobrou e eu venho pela primeira vez no que ela não está. Mas eu estarei em algum próximo, eu prometo. Esse encontro ainda vai acontecer, com certeza. A nossa querida Júlia de Castro não pôde estar presente também essa semana, mas sem dúvida na semana que vem ela estará presente novamente. E já que nós temos uma estreante por aqui nessa segunda temporada de A Casa do Dragão, Ana Júlia, eu queria saber um pouco mais sobre o que tu tá achando, brevemente, dessa temporada e desse episódio também. Assim, eu tô gostando da temporada em nível ok. Eu sei que tem gente que tá, odiando muito e gente que tá amando muito. Eu nunca li o livro, então não tenho essa comparação. Eu tô gostando. Toda semana tem um negócio ali pra assistir e pra mim tá tudo bem. Eu gosto que essa temporada tem um ritmo um pouco mais lento do que a primeira. E eu gosto que tem tido bastante destaque pra Alicent, que é minha personagem favorita da série no momento. Eu sei que o Felipe também gosta muito dela. Sei que tem gente que é muito contra. Até a minha mãe ficou um pouco... Meus pais amam. Inclusive, estavam assistindo o episódio novo agora. Mas pra mim, é uma personagem incrível, que tá sendo muito bem desenvolvida, tanto no roteiro, quanto na atuação da Olivia Cooke. Então, o que eu gosto da temporada, Alicent. E outras coisas também, né? Tô gostando bastante. E esse último episódio também tem outro personagem que eu gosto muito de acompanhar, mas ele eu já tenho menos carinho, porque a Alicent, apesar dos pesares, eu sinto um carinho por ela. O Aemond, ele é um personagem muito bom só de se acompanhar. Ele é um personagem muito interessante. Eu realmente estou aqui, apesar de, no final eu torço pelo time da Rhaenyra ali, os verdes, eles, enquanto personagens interessantes, estão muito no meu coração. Concordo, né? Um núcleo bem mais desenvolvido, bem mais denso, eu acho. Os verdes, né, são bem mais interessantes, apesar de serem todos filhos da puta, né? Mas são interessantes, claro. Eu vi um vídeo do ator do Otto no Twitter, que ele tá falando, os dois lados são genocidas, os dois lados são horríveis, só assistam a série e curtam os episódios. Não, mas a Rhaenyra presta um pouco mais, na minha concepção. Concordo contigo sobre essa situação desse ritmo dos episódios. Eu acho que essa temporada ela tem lembrado um pouco mais temporadas iniciais de Game of Thrones, que dá tempo mais dos personagens secundários se desenvolverem, deles tramarem alguma coisa, e isso fica bem mais rico pra série, né? Fica bem mais desenvolvido, apesar de ser, claro, bem mais dinâmico do que a gente assistia em Game of Thrones. Mas estou gostando bastante dessa temporada, estou gostando mais do que a primeira, inclusive. E esse episódio, eu acho... O interessante dele é que ele consegue desenvolver algumas coisas, alguns personagens secundários, né? Eu percebo que o Corlys está sendo bem desenvolvido ao longo dessa temporada. De tanto que a gente já começa com ele perdido, né, naquele momento ali, indo até o trono, sabendo da notícia da Rhaenys, que ela faleceu, e o quanto isso abala ele, né? Porque é um cara que tá sem herdeiros praticamente, ele não tem um herdeiro que ele saiba quem ele vai passar tudo que ele tem. Ele até tenta mais tarde com a Baela, né? Que vira as costas pra ele, então ele tá totalmente perdido. E uma introdução de um personagem que tudo indica que é um bastardo dele, né? Nos episódios anteriores, já tá introduzindo isso desde o início, mesmo antes da morte da Rhaenys, sobre esse desenvolvimento do Corlys. Sim, o Corlys ele é um personagem que eu acho ele bem rico também. Não necessariamente ele, mas o núcleo dele, né, que acaba se misturando ali com o da Rhaenyra. Eu gosto dessa dualidade dele, porque ele tem um orgulho e ao mesmo tempo ele tem a honra dele, e sinto que na primeira temporada e no início dessa, isso foi bem questionado até com a situação dos netos dele sendo bastardos, a relação dele com o filho, e pensei aqui que talvez até a abertura dele com os netos fosse de alguma forma, uma compensação pela abertura que ele não deu pra esses filhos, por exemplo. Ele não ficava cobrando do Jace e do Luke essa paternidade, enfim, esqueci a palavra do que seria, não ser um bastardo. Mas é isso, eu acho bem interessante. E eu gostei muito da cena dele com a Baela, e eu gostei muito, muito, muito da Baela nesse episódio. Eu acho que tava precisando. Pra mim, ela foi um grande destaque. Achei ela bem diva. Gostei desse destaque que deram pra ela. E tudo indica que vai ser um personagem com bem mais tempo de tela agora, né? Com a proposta da Rhaenyra. Parece que vai ser um personagem muito mais presente ali no conselho e tudo isso. Agora, falando de personagem que teve destaque, o Aemond, que a gente falou mais cedo, meio que craque de jogo, tá? Craque de jogo nesse episódio. Ele conseguiu exatamente o que ele queria e... minha mãe não gostou. E daí?
Exato, né? E impressionante que com todo aquele ritual lá de chegar, o Aegon chegar, a cabeça do dragão chegar em Porto Real e toda a má recepção que o povo de Porto Real tem daquilo, considerando aquilo como um mau presságio, que só quem não enxerga toda essa luta pelo poder, o quanto arriscada ela é, era justamente, por exemplo, o Aegon que se arriscou, que pôs a cabeça a prêmio a troco de ego. Então, assim, é interessante como a gente vê quem realmente é afetado por essa guerra são os plebeus ali que veem aquilo como, de fato, um mau presságio. Então, todo aquele cuidado, todo aquele ritual com o Aegon. E, cara, o Aemond não espera nem o corpo esfriar, ele já fala que tem que ter um regente. A Alicent já olha pra ele com um olhar assustado, cara. Acho que vai ser um personagem... É um personagem que eu gosto muito. Eu acho que, assim, é um top 3 pra mim. O Aemond tá nele, de personagens que eu mais gosto. Inclusive, essa cena, ela é bem legal. Vou falar de novo aqui da Alicent. Tem uma escolha muito questionável, porém que, na minha opinião, deu muito certo da direção, que é uma hora que foca só na Alicent enquanto o conselho tá conversando. Eu acho aquela cena bem legal, porque dá pra ver cada sinapse dela reagindo ao que tá acontecendo ali. E o que eu acho interessante também, e o que é uma coisa bem óbvia até, é como vocês falam, porque além de editar eu ouço também o podcast, na questão dos paralelismos. É muito interessante porque realmente ela esperava que ela fosse governar um conselho que apoiou ela na destituição da Rhaenyra. Então, assim, é uma coisa assim, o que ela esperava? Ela realmente achou que ela fosse ter o apoio do conselho naquele momento? Uma outra opinião polêmica minha, que eu sei que a Júlia concorda comigo, mas acho que a grande maioria, pelo menos no Twitter, não. Eu acho até interessante a novelinha ali dela com Cole. Eu acho que faz parte. Game of Thrones, House of the Dragon, de certa forma, é uma novela. São muitos núcleos e ele tem romance, tem a guerra e tem um foco principal e, enfim, eu acho interessante, eu acho que rende cenas que são até engraçadinhas, ela falando que ele não pode falar o nome dela, que ela não autorizou. Eu acho muito bom, tipo, me comer tudo bem, agora falar meu nome não, né? Exato, sabe? Eu tenho pena da Alicent um pouco. Eu acho que tu tens também. Eu tenho muita pena da Alicent. Eu poderia gravar um episódio só explicando o porquê. Vai ter um especial do Encena que sou só eu explicando por que vocês estão sendo injustos com a Alicent. Um monólogo. Monólogo. Cara, é uma personagem que foi sendo abandonada por muitos personagens. Ela a princípio, foi lutar ali pela relevância da família dela, através fazendo um pacto, né, de ser esposa do Viserys, pelo pai dela, né, pelo Otto. E com o tempo, nessa temporada a gente viu que ela reclama pro Otto que ela tá perdendo voz com os filhos dela e que ele tá afastando ela. Ou seja, a partir do momento que ela não começou a ser mais interessante, começou a ser a principal forma desses homens ao redor dela chegarem no poder, ela passa a ser secundária. E é exatamente o que tá acontecendo com o Cole também agora. Ele tá próximo do Aemond, ele ficou próximo do Aegon, tanto que ele foi nomeado mão. Então ele deixa de lado a Alicent e realmente só usa ela durante a noite, né? A lealdade dele só aparece à noite, como a Alicent disse. Então é uma personagem que ela é completamente abandonada. Ela sempre luta pela relevância da família dela, ela sempre luta pelos filhos dela para deixarem eles em destaque. Eu acho que ela pensa que isso é a principal forma dela demonstrar a maternidade dela, lutar pelos filhos dela terem o poder, não dando depois suporte algum, né? Até sendo meio fria com eles. Mas na hora que eles podem retribuir isso com algum gesto, ela é totalmente ignorada, né? É uma personagem que eu tenho uma certa pena e ela não percebe que é ela por ela só. Outra personagem feminina que eu acho bem interessante é a Mysaria. Eu não achei que ela fosse a relevância que ela tem quando ela apareceu da primeira vez lá na primeira temporada, mas agora ela tá lá com a Rhaenyra. Assim, além de ser a fofoqueira, né, o Léo Dias de Westeros, ela também vira uma conselheira, né? Ela tá lá, a Rhaenyra... Eu até puxei falando da Alicent porque eu sinto que, de certa forma, a Rhaenyra, ela finalmente achou uma nova amiga, né? Uma pessoa com quem ela conversa sobre que em um certo momento foi a Alicent. E que eu acho que pras duas é uma relação que faz muita falta. Tanto como foi comentado nos outros episódios, tipo, que ela queria contar que ela tava tendo um caso com Cole e ninguém quer saber. Tipo, ninguém queria saber. Eu acho que a Rhaenyra, ela também passa um pouco por isso e quando ela sente que consegue confiar na Mysaria, ela confia bastante. E ela é uma das primeiras a pontuar o que o Felipe até tava falando mais cedo, né, no início do episódio, sobre as pessoas comuns, as pessoas que moram lá e como elas são importantes e estão sendo não visibilizadas, assim. As pessoas não estão percebendo que elas têm essa força. Tem inclusive um casal
né? Um casal com uma filha que já é a segunda vez que aparece com certo destaque, e eu ainda tô esperando pra saber onde é que eles vão chegar. Ou se vai ser só realmente um elemento narrativo, né? Se realmente não vai ter nenhuma grande cena ou um grande encontro com esses personagens, mas eu acho difícil. Eu acho que eles vão ter sim alguma relevância, eventualmente, maior do que só andar com a narrativa. Eu acho também que a Rhaenys, ela supriu um pouco esse papel de parceira da Rhaenyra em determinado momento, né? Claro, antes da morte dela, elas estavam se reaproximando e era a pessoa que mais lutava pela Rhaenyra dentro do Pequeno Conselho, né? A gente começou a ver, a partir do 3º, 4º episódio ali, a Rhaenyra sendo confrontada pelo conselho dela, coisa que a gente não tinha visto anteriormente no final da primeira temporada ou nos 2 primeiros episódios de A Casa do Dragão da 2ª temporada, né? Mas agora ela segue sendo confrontada e acho que por isso também motivou muito ela a tentar trazer o Corlys, por ver também a figura da Rhaenys nele, que era a pessoa que mais ficava a favor dela, né? E agora com a Mysaria também, sendo quase que uma terapeuta para ela e fazendo ela pensar em certas coisas também, ela encontra ali um certo suporte, um dos poucos suportes, na verdade, que ela encontra ali do reinado dela. E a Mysaria, ela se propõe a de fato ajudar a Rhaenyra, tanto que ela propõe trazer um apoio na falta de exército e na falta de apoio declarado. Ela propõe trazer um apoio de dentro de Porto Real, daqueles que passam a necessidade, que estão passando fome, que estão sem recursos, para tentar trazer essa população lá de dentro de Porto Real para a Rhaenyra, o que é muito interessante, né? O grande problema é que a gente já vê o Aemond no momento que ele assume com tudo aquilo planejado. Ele age com uma naturalidade muito grande, uma naturalidade que a gente não vê em nenhum momento o Aegon tendo diante do Pequeno Conselho, já antevendo certas situações e já pedindo também para fechar todos os portões de Porto Real. Outra coisa que eu vi no Twitter hoje e que eu sabia que eu ia comentar sobre isso é que eu tô vendo que as pessoas estão tipo, finalmente, por exemplo, acho que no teaser da semana que vem apareceu que talvez a Rhaenyra vá pra Harrenhal, né, finalmente confrontar ele, e o pessoal tava tipo, finalmente vai acabar esse arco do Daemon. Eu particularmente tô adorando esse arco do Daemon. Eu acho muito legal, eu acho muito, muito bom ele tendo, eu gosto dessa parte mais mística do universo de Game of Thrones e eu acho que tá bem interessante. Eu só acho que talvez esteja cansando porque não tá andando. Todo episódio ele tá alucinando, mas eu ainda não tô entendendo aonde que vai chegar necessariamente. Era só isso, eu queria falar que eu gosto muito e eu não entendo porque as pessoas querem tanto que acabe. Eu vou sentir falta quando acabar. Outra coisa, o pessoal falando não, porque passou do ponto nessa última ilusão que teve. Gente, vocês estão doidos, isso é House of the Dragon, sabe? Passou do ponto, todo mundo ali sendo incestuoso, todo mundo casando com criança, e vocês não. O meu máximo é alucinar com a mãe, fazendo coisinhas ilícitas. Cara, impressionante, né? Em Harrenhal falta ouro, mas o brisadeiro é de lei. Cara, não pode faltar. É de lei, em toda refeição tem que ter uma dosezinha lá pro nosso Daemon ficar chapadaço. E ele fica, mas eu concordo contigo, eu acho que tá ficando um pouco repetitivo. Acho que não tá andando, não tá tendo um rumo que a gente esperasse que tivesse. Mas, diferente dos outros episódios, agora o Daemon, ele abre um espaço pra conversar um pouco com a Alis, né? Que é a responsável por tudo isso, pra falar sobre as verdadeiras intenções dele, né? Não que ele já não tivesse deixado claro, mas se alguém tinha alguma dúvida sobre, o que ele tá fazendo ali? Ele vai conquistar esse exército, vai voltar lá com a Rhaenyra e vai falar, olha, amor, o que eu consegui para você, sabe? Tipo, aparentemente isso não é o caso, né? Ele quer ser de fato o rei e ele quer que quem seja a rainha consorte seja a Rhaenyra. Então ele expõe todo esse pensamento dele, essa vontade dele, e ele é um cara que ele é propício a se iludir em meio às fantasias dele, né? Ele quer acreditar em várias coisas, ele quer acreditar que ele é o mais importante, ele quer acreditar em diversas situações. Então ele caiu como um personagem perfeito pra se iludir em meio a esses devaneios, essas fantasias dele. Quando ele voltar pra Dragonstone e descobrir que a esposa dele ficou, tipo, melhor amiga da ex, e que agora elas estão juntas, resolvendo como vai ser o reino. E além disso, um outro fato curioso é que se eu tivesse uma moeda pra cada vez que um personagem do Matt Smith ficasse injuriado pelo fato de a esposa ser rainha e não ele, eu teria 2 moedas, o que é muito legal. Até porque, pra quem não sabe, porque ele interpretou o príncipe Philip em The Crown, que é o marido da Rainha Elizabeth. E na série explica justamente o porquê que a rainha consorte é rainha e o rei consorte não é rei, né? Então ainda tem mais esse fator que ele questiona, ele quer ser reconhecido como rei, mas isso só não é como as coisas funcionam. Até vi o pessoal falando sobre, por exemplo, a Alicent ter esse poder enquanto rainha
consorte, mas é realmente diferente na mitologia que eles trabalham nesse universo. É realmente diferente, porque lá ela também estava em uma posição de mãe do futuro rei. Ela estava gerando ou cuidava do futuro rei, enquanto o homem não tem esse poder necessariamente. Então, enquanto rainha consorte, ela tem sim o poder, mas a partir do momento em que os filhos e herdeiros dela nascem e crescem, como a gente pôde ver também nesse episódio, ela perde esse poder. Na verdade, ele não é rei, né? Ele não é considerado rei de fato. E que ele tentar fazer isso é sim, de certa forma, ele tentando usurpar o trono da Rhaenyra diretamente, assim, não tá nem sendo sutil. Tanto que o Strong tá percebendo, inclusive, outro personagem que é tão querido, ele só anda por aí, tipo, sabe, resolvendo a vida do Daemon. Ele só tá por ali. Ele não se mete, ele deixa o Daemon fazer o que ele quiser. Só resolvendo umas goteiras, né, contando quantas tem, ajeitando uma telha, bem tranquilo. Mas, assim, concordo muito contigo. E o Daemon, ele enfrenta ainda uma missão muito difícil, que é angariar um exército entre tantos reinos, digamos assim, que se odeiam, né? Então a gente vê o arco dos Blackwood com os Bracken, que são completamente opostos, que preferem morrer a se unir. Então isso tem dificultado também bastante a união de um exército pra lutar contra os Verdes, contra os Hightower, por exemplo. Também em relação a trazer gente pro exército, pra trazer união pro lado dos pretos, o Jace ele também acaba tomando mais atitude nesse episódio. Ele vai contra as ordens da Rhaenyra, tentar conquistar a fidelidade dos Freys. Ele vai lá e tem uma cena que eu acho bem legal, né, que é deles conversando, que tem ele falando bend the knee, que é uma frase que, meu Deus do céu, na época de Game of Thrones, como eu cansei de ouvir a Daenerys falando isso, e agora tá ali outro Targaryen o tempo todo falando a mesma coisa, como pode. Então eu acho legal isso também, porque eu acho que o Jace, ele tá sendo um personagem que ele precisa ter um pouco mais de destaque, porque eu não li os livros, mas pelo que eu entendi, ele não vai tão longe assim na história, então eu acho que precisava dar pra ele um pouco mais de poder, de personalidade e destaque mesmo, porque querendo ou não, ele é o herdeiro. Inclusive tem a conversa dele e da Rhaenyra, os dois conversando sobre como eles se sentem impotentes nessa guerra. E também, nesse momento dele de rebeldia, tem ele interagindo com a Baela, que era algo que eu tava sentindo muita falta, porque além deles serem primos futuros esposos, eles cresceram juntos. Eu gosto muito quando a série mostra essas relações. Eu acho que foi muito nisso que a Rhaenyra e a Alicent me ganharam lá na primeira temporada. Tem gente que não gosta, né, porque eu sei que mudaram a relação das duas, do que é nos livros pra o que é aqui na série, mas eu particularmente acho que enriqueceu muito essas duas personagens e fez eu criar uma empatia por ambas e me interessar por ambas. E eu acho que faltava também ter essas cenas mais assim, interação entre eles. Sinto que já teve um pouco mais nos últimos episódios entre os irmãos Targaryen verdes, e agora teve essa cena deles, porque agora são só eles, né? A Rhaena foi mandada pra outro canto. A gente viu, inclusive, a Rhaena chegando lá no Castelo Novo, onde ela vai ficar cuidando dos ovos de dragão e dos filhos da Rhaenyra. Mas agora são só eles dois, né? Sem o Luke também, que morreu. E eu gostei, acho que foi uma cena interessante de se ver pro desenvolvimento deles. Como eu falei, eu acho que a Baela vai ter um bom destaque daqui pra frente. Não é possível que eles deram ela falando assim, tão icônica, tipo, que ela é fogo e sangue, todo um drama, e aí vai passar o resto da temporada sem aparecer mais. Não é possível que eles vão fazer isso, sabe? E o Jace é a mesma coisa, mas a importância é que ele já ganhou nesse episódio, que a gente vai falar mais pra frente, que ele dá uma ideia aí. Eu queria aquele meme do burrinho. Ele e a Rhaenyra, assim, tive uma ideia. Cara, exato. Eu gostei muito dessa participação dele, porque, de fato, ele é um personagem que tá preso ao castelo junto com a Rhaenyra por razões óbvias, né? Não dá pra eles saírem sobrevoando qualquer lugar com os dragões dele. Eles são rainha e sucessor, né? Então não existe essa possibilidade deles serem descuidados, assim como foi o Aegon, por exemplo, que agora tá igual o Tocha Humana. Gostei muito dessa participação dele, achei bem interessante. E o que a gente vê de movimentação da Rhaenyra pra tentar também averiguar como tá essa questão de exército, de aliados, é mandar o Sir Alfred pra Harrenhal, né, e checar como é que tá o Daemon lá, o que ele tá fazendo, o que ele não tá fazendo. O Daemon que tá super enrascado, né, foram tomar satisfação com ele, que o jeito que ele uniu, que ele não uniu, né, foi um massacre lá, que os Bracken foram dominados, é totalmente brutal. Então, achei interessante essa movimentação da Rhaenyra. Ela manda também, isso é uma coisa que vai dar um gasto pra ela, porque ela tá mandando ali, acho que um membro do conselho que é o principal desrespeitoso com ela, digamos assim. Ela ganha também uma certa energia fazendo isso, que vai ser interessante de assistir nos próximos episódios. E aquilo que eu tava falando, né, do Tive Uma Ideia, no final do episódio, o Jace, ele vai lá com a mãe dele,
Ela questiona, inclusive, dele ter desobedecido o que ela falou. Eles têm uma conversa que, por exemplo, é bem diferente do que a gente vê do outro lado, né? Eu sei que vocês já falaram bastante sobre essa diferença no estilo de maternidade, assim, da Alicent e da Rhaenyra. A gente vê a Alicent, por exemplo... Nossa, essa cena é cruel, tá? Isso daí, que eles colocaram ele pra falar mamãe, assim, na hora que ela saiu, eu fiquei, rapaz, até eu fiquei meio mexida. Diferente do que existe lá, aqui a gente vê, mesmo no momento de frustração da Rhaenyra, ela tá aberta a conversar com o Jace, tentar fazer eles se identificarem, deixar ele próximo dela. E eles conversam bastante, eles conversam sobre os dragões, porque, pra quem não sabe, né, além do dragão que cada um tem outros dragões ainda nesse universo. Não é que nem com a Daenerys, que era fracionado assim, eram 3 e só. Não é bem assim, não. São muitos dragões imensos. E quando o montador morre, o dragão, às vezes, ele vive por muito mais tempo. Às vezes não. Se tudo der certo, né, o dragão, ele vive por muito mais tempo do que o tempo de vida de um ser humano em Westeros. Então, eles ficam lá e eles podem ser... Assim como a Vhagar foi pelo Aemond, ser reivindicados por outros montadores. Mas eles também podem recusar, que até a Rhaenyra fala que a Rhaena, ela tentou reivindicar e ela quase morreu, porque o dragão, ele pode só não tá afim de ser montado por você. Não importa se você é Targaryen, eles não querem. O que também é um pouco diferente de Game of Thrones, né? Que o Jon Snow conheceu o dragão, montou e foi embora e pronto. Não precisou nem conversar muito antes. Targaryen tava em falta naquela época, então os dragões aceitavam qualquer coisa, assim. E tem 2 dragões que eles são muito grandes, né? Eles seriam, em tese, grandes o suficiente pra bater de frente com o Vhagar, que é o Vermithor e o Silverwing. E nesse momento, o Jace, ele acaba lembrando que nem todos os Targaryens foram, sendo sinceros, né, que vamos ser incestuosos e casaram dentro da própria família. Então tem Targaryens, tem pessoas com sangue Targaryen que não tem o sobrenome, ou que não tem uma ligação tão direta. E a Julia até explicou no episódio em que isso apareceu, que são as sementes de dragão, que são bastardos Targaryen, ou como o próprio Jace falou, só Targaryens que o sangue já não tá mais tão forte. Isso é algo que a Rhaenyra fala, inclusive, que talvez o sangue não seja forte o suficiente, mas vale a pena porque eles estão com muitos dragões no fosso que não foram reivindicados e que não estavam indo pra batalha, só que nesse momento é necessário porque, como também a Rhaenyra fala, o dragão do Jace, por exemplo, nem se compara a Vhagar. Não dá nem pra entrar na mesma briga, e vocês viram que Vhagar já fez com o dragão do... Eu não sei os nomes de dragão, tá, gente? A Vhagar já matou 2 dragões aqui, tá? Então, precisa ser dragão grande mesmo, que pode bater de frente. Então, eles terminam o episódio com essa ideia genial. Realmente é uma boa ideia, mas pra mim a cena ficou muito engraçada. Esse é o plano perfeito. Mas vamos ver o que vem pela frente. Achei interessante que é um pontapé do que pode ser gerado de batalha, né, contra Vhagar, porque, assim, honestamente, é uma coisa que parece não ter nenhum tipo de luta plausível, né? Porque aquela bicha é enorme, bicho. Não tem condição. Achei bem bacana isso também. Uma forma bem interessante de finalizar o episódio, né? Não é com um absurdo de um gancho, mas é uma ideia que fica plantada ali, que a gente começa a ficar curioso pra ver o que vai acontecer na próxima semana. Muita gente vai morrer, né? Sabemos disso, né? Muita gente vai morrer tentando montar esses dragões, com certeza. E aí vai chegar... algum personagem vai conseguir e vai se tornar muito mais interessante também. É pra guardar pros próximos episódios. Imaginando, assim, tipo, ele chamando e fazendo uma fila, assim, sabe? Aí coloca a pessoa na frente do dragão. Se o dragão tacar fogo, não deu. Se ele não tacar, pronto, galera, conseguimos o montador. Vai ser assim. E assim encerramos mais um Em Cena de A Casa do Dragão. Quero agradecer a vocês, ouvintes. Compartilhem, por favor. Compartilhem com todos os amigos de vocês que gostam de A Casa do Dragão. E digam pra gente também o que vocês estão achando desses episódios. Nos acompanhem nas nossas redes sociais. É @maladourada em todas as redes sociais. TikTok, Twitter, Instagram. Nosso YouTube também. Tem o formato de podcast lá. Então fique por dentro de tudo do Maladourada no @maladourada. Tchau, gente. Beijo. Até semana que vem.